Boa noite, estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. Programa Educação e Debate, que é uma parceria entre o CMP Sindicato, que é o Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo, e a TV Câmara aqui de Passo Fundo, e que traz quinzenalmente assuntos relevantes para a comunidade, em especial para o magistério municipal. Nós estamos vivenciando um momento diferenciado socialmente, politicamente e economicamente. E em virtude disso, muitas discussões estão aflorando. Uma delas é a reforma da Previdência proposta pelo governo federal. E para conversar um pouquinho conosco sobre esse assunto, esclarecer para os telespectadores, a gente recebe hoje o advogado e também representante da Comissão de Direitos Humanos aqui de Passo Fundo, Leandro Scalabrin, que vai falar um pouquinho conosco sobre a reforma da Previdência. Boa noite, Leandro, tudo bem? Boa noite, Ingra, tudo bem? Queria agradecer o convite do CMP para estar discutindo aqui esse importante tema. Tá certo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Educação e Debate. Eu gostaria de começar essa conversa contigo sabendo um pouquinho, esclarecendo para o telespectador o que é essa reforma da Previdência e por que ela está sendo sugerida nesse momento pelo governo federal. Melhor dizer o estrago da Previdência, né? Porque reforma é algo para melhorar, para você, todo mundo quando vai fazer uma reforma na sua casa, você faz ela para melhorar aquilo que já existe. E o que nós estamos assistindo é um verdadeiro estrago da Previdência, porque está destruindo um conjunto de direitos conquistados ao longo da história pelos trabalhadores, pelas mulheres, pelos idosos, pelos jovens, que assegura um conjunto de benefícios para a proteção da vida, da dignidade das pessoas. Então, o mais correto seria nós chamarmos do estrago da Previdência e não a reforma. A reforma ela põe em jogo, principalmente, uma disputa de qual é o papel e qual é o caráter do Estado. Para que nós queremos o Estado? Queremos o Estado para universalizar o ensino superior, como nós aprovamos no Plano Nacional de Educação, e é uma das metas do plano para ser posta em prática até 2024. Queremos o Estado para universalizar o acesso à saúde pública com as melhores tecnologias que já existem disponíveis no mundo para a nossa população? Ou queremos o Estado para gastar 40% da arrecadação federal com juros da dívida interna, que estão na mão que são credores, pessoas físicas, rentistas, que têm acumulado em cima do sofrimento da nossa população? Então, estão sendo feitos um conjunto de reformas por esse governo ilegítimo, esse governo que deu um golpe na nossa democracia. Estamos numa situação de uma democracia fragilizada no país, não há democracia, um governo ilegítimo que não se elegeu com essa plataforma e que está levando a cabo um conjunto de reformas que, ao fim e ao cabo, vem nos dizer de que temos que ter um Estado mínimo. Por isso, aprovou-se, por exemplo, no ano passado, uma emenda à Constituição que congelam por 20 anos os gastos em educação e saúde, praticamente anulando todo o Plano Nacional de Educação. As metas de universalização da educação infantil, do ensino superior, do ensino médio, de qualidade na educação, de valorização do magistério, estão praticamente eliminadas por essa reforma realizada no ano passado, via emenda à Constituição, que congelou os gastos na educação. Da mesma forma, congelando os gastos com saúde. E nesse conjunto de reformas que estão sendo feitas por esse governo ilegítimo, que defende um Estado mínimo, um Estado para poucas pessoas, um Estado sem capacidade, agora nós vemos esse ataque aos direitos de seguridade social, que são mais que a Previdência. Por exemplo, está sendo alterada na reforma, no estrago da Previdência, a lei que trata do benefício de prestação continuada, que é aquele benefício que não é previdenciário, mas que é para as pessoas portadoras de necessidades especiais, que não podem trabalhar, que jamais se inseriram no mercado produtivo por serem portadoras de necessidade especial. E também para aquelas pessoas idosas que ao longo de sua vida não conseguiram obter emprego que as permitisse ficar trabalhando com carteira assinada hoje por mais de 15 anos. Então, hoje, por exemplo, essas pessoas com 65 anos de idade, elas conseguem esse benefício. Então, a reforma vem atingir também essas pessoas, esses idosos, e também os portadores
de necessidade especial. De modo que muitas pessoas com deficiência, com algum tipo, aquelas pessoas que estão nos assistindo e que hoje recebem esse benefício, certamente após a reforma não conseguiriam ter acesso a esse mesmo benefício ou poderão perder ele. Da mesma forma, essa reforma do plano de seguridade social que nós temos hoje, ela é extremamente excludente. Para quem? Fundamentalmente para as mulheres, porque hoje as mulheres, pelo conjunto de situações que causam a desigualdade de gênero no país, violência contra a mulher, tempo de trabalho doméstico não remunerado, e hoje as mulheres mais da metade delas são a população economicamente ativa. As mulheres, elas realizam jornada tripla, né? Elas trabalham durante o dia, tem que chegar em casa, cuida das crianças, tem que fazer às vezes a comida para o marido, às vezes o companheiro não é tão companheiro assim, não divide as tarefas em casa, então isso acaba também acarretando uma necessidade de se aposentar num tempo justo, né? Exatamente, Ingra. O IBGE fez o PNAD em 2014 e ele apontou que uma mulher trabalha em média 30 horas a mais por semana que o homem, nas atividades domésticas que não são remuneradas. A mulher que trabalha, não é a mulher que fica em casa, como o argumento machista coloca, de que por isso. Então, por isso ela tem esse diferencial. Essas 30 horas semanais a mais que o homem por semana, ela implica, ao longo da jornada de trabalho da mulher, a mulher trabalha 7 anos a mais que o homem. Por isso, hoje, ela tem uma aposentadoria com um tempo diferenciado, 5 anos menos que o homem. Então, essa reforma vem para excluir, vem afirmando, na exposição de motivos que o presidente da República enviou ao Congresso, ele afirma que nós já estamos numa situação similar à Alemanha, similar aos Estados Unidos, à França, onde já existe a igualdade de gênero na aposentadoria. E está propondo, então, a igualdade de gênero num primeiro momento que ambos se aposentariam com 65 anos e agora, no substitutivo que foi aprovado na semana passada no Congresso, então, há um recuo para 62 anos, mas o que é muito pior da condição atual da mulher, que já com 60 anos poderia se aposentar, e no caso do professor, muito tempo antes disso. Uma das justificativas do governo federal seria o déficit da Previdência, né? Eles dizem que houve uma quebra nos últimos anos e que, no fim das contas, a Previdência estaria quebrando em virtude de tantos benefícios que estaria pagando. Seria de fato essa situação no cenário que está posto agora, Leandro? Qual que é o cenário? É realmente esse? Seria essa saída, esse tipo de reforma? Ingra, admitindo por hipótese que é verdade, o Brasil, nós vemos uma situação que em 2030 nós vamos chegar no ápice da nossa população. O Brasil vai chegar a aproximadamente 200 milhões de habitantes e a partir de 2030 vai haver um decréscimo da nossa população. Ou seja, daqui a 13 anos vamos chegar no ápice da população brasileira. E está acontecendo um envelhecimento da população. Então, evidentemente, os gastos com previdência, com seguridade social, eles aumentam nesse contexto. A questão colocada é que haveriam outras formas, então, de nós obtermos recursos para fazer frente às despesas necessárias, mantendo a qualidade e a quantidade de direitos concedidos à população. Quais seriam essas outras formas, por exemplo? Por exemplo, assim, existe segundo os auditores fiscais da Receita Federal, não há déficit da Previdência. Por que não há déficit? Porque a nossa Constituição ela prevê um conjunto de impostos que foram criadas para cobrir o orçamento da Seguridade. Hoje, esse conjunto de impostos ele não é aplicado integralmente na Seguridade, na Previdência, porque existe um fundo de estabilidade fiscal que já existe desde a implantação do Plano Real, que inicialmente permitia ao governo dispor de 20% do orçamento federal, inclusive desses impostos, e que hoje ele foi ampliado também no ano passado para 30%. Então, 30% da arrecadação desses impostos hoje ela é destinada
para outros gastos da União, como o pagamento de juros para bancos. Então essa seria uma forma de você, se os impostos que são para a Seguridade fossem efetivamente destinados à Previdência, não haveria déficit. E além disso, existe a questão da cobrança das dívidas das empresas, né? Existe uma lista de devedores, inclusive algumas empresas com sede aqui em Passo Fundo, dívidas milionárias, bilionárias com a Previdência, que se fossem pagas, também supririam o déficit. E também as dívidas com sonegação, Caixa 2 das empresas, o pagamento por fora de salário, todo um conjunto de investimentos na construção civil por grandes empresas, incorporadoras imobiliárias, por pessoas que fazem as suas obras e não recolhem o INSS devido, conforme dispõe na lei, e que hoje são sonegados à Previdência. Então, haveria outras formas de nós suprir esse suposto déficit que, segundo os auditores da Receita, não há. Em que etapa do processo, Leandro, que se encontra esse projeto de reforma? Assim, ele está perto de ser aprovado? Existe uma chance de que ele não passe? Qual é o atual o cenário posto? Assim, em que pé está esse processo, essa sugestão de reforma da Previdência? Ela está num estágio bem avançado. A previsão o governo tem colocado que em meados de junho ele quer aprovar na Câmara esse projeto. Na semana passada foi aprovado no Congresso o substitutivo apresentado pelo deputado Arthur Maia, a proposta inicial do governo, fazendo uma espécie de jogo de cena, né? O governo apresenta uma proposta muito ruim e depois aprova uma proposta um pouquinho melhorada para dar a impressão de que atendeu ao clamor da greve geral do dia 28, atendeu ao clamor dos servidores públicos de todo o país que pararam, dos movimentos sociais, de várias entidades que se manifestaram contra. E nessa semana, na votação da semana passada, ficaram alguns destaques a propostas. Nessa semana estão sendo votados no Congresso esses destaques. Após a votação desses destaques, o projeto irá a plenário na Câmara para votação. O que seriam esses destaques? Seriam destaques, por exemplo, em relação aos servidores públicos, um dos destaques, que, para se ter uma ideia, todos os professores da educação infantil aqui do nosso município, concursados, eles foram concursados em 2006. Hoje eles têm direito, por exemplo, a se aposentar com 100% da média com a qual do salário deles. Um dos itens da reforma, que atinge todos os professores da educação infantil, dispõe que quem ingressou por concurso público após 2003, que é o caso dos professores da educação infantil e de grande parte também dos professores do ensino fundamental, eles não têm mais esse direito. Eles terão que se aposentar de imediato com 70% da média do seu salário, que hoje é 100%. E alguns deles ainda têm direito à integralidade na aposentadoria. O que é a integralidade? É você se aposentar com o que você está percebendo na ativa. Foi votado na semana passada no Congresso que para você ter direito à integralidade, você só poderá se aposentar com 62 anos de idade. Você terá que aguardar os 62 anos de idade. Não vale a regra da transição de você trabalhar 30% a mais do tempo que falta hoje para se aposentar. Você terá que aguardar os 62 anos de idade. Esse é um destaque, esse é um dos destaques que vai ser votado essa semana. Tentar derrubar essa imposição de 62 anos para garantir a integralidade dos servidores, inclusive dos professores que estão na ativa já antes de 2003. Tá certo, Leandro, muito obrigada. A gente vai para um breve intervalinho, em seguida a gente volta com mais Educação e Debate, hoje recebendo o advogado, especialista em Direito dos Servidores e também integrante da Comissão de Direitos Humanos aqui de Passo Fundo, Leandro Scalabrin, para falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência. Até mais! Boa noite, estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate, que é uma parceria entre o CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo e a TV Câmara aqui de Passo Fundo, e que traz assuntos importantes para a comunidade, especial ligados à educação.
No programa dessa noite, a gente recebe o advogado, especialista em direito dos servidores e também integrante da Comissão de Direitos Humanos aqui de Passo Fundo, Leandro Scalabrin, que está conversando um pouquinho conosco sobre a reforma da Previdência. Leandro, eu gostaria de saber de você, se essa proposta de reforma ela for aprovada, como fica o cenário para os servidores públicos, em especial para os professores? Essa reforma ela atinge duramente os professores. São uma das categorias mais afetadas pela reforma e, de imediato, ela coloca como limite de idade para a aposentadoria 60 anos de idade. Ou seja, essa é a regra e uma regra que vai estar sendo colocada na Constituição. Então, todos os professores, daqui para frente, será praticamente impossível um dia você conseguir acumular força via organização sindical, via movimentos para mudar essa regra, para ter uma regra mais benéfica. Então, essa é a regra colocada para os professores, 60 anos de idade e 25 de contribuição. Como forma de aprovar essa proposta que limita em 60 anos de idade a aposentadoria do professor, se coloca então uma regra um pouquinho mais benéfica de transição para quem já está no cargo. Isso destacando para os professores do ensino fundamental e do ensino médio. Os professores do ensino superior vão para a regra geral, que é de 62 anos para a mulher e 65 para o homem. Mas essa regra de transição para os atuais professores que estão no cargo em exercício, houve uma melhora, uma conquista no substitutivo, fruto dos movimentos de pressão de todos os servidores municipais, estaduais e federais, da greve geral do dia 28. Então houve uma melhora na proposta. Qual que era a melhora? Antes só teria direito à transição quem possuísse mais de 50 anos. Então foi revisto isso. Todo mundo que está na atividade hoje tem direito à regra de transição. Qual que é a regra de transição? Você tem que fazer um cálculo de quantos anos faltam hoje para você se aposentar e você pagará um pedágio de 30% do tempo faltante. Mas não é só isso. Além do pedágio, haverá uma idade mínima que inicia já a partir do ano que vem. Ano que vem a idade mínima é de 50 anos. Em dois anos depois ela aumenta gradualmente um ano a mais. Vai para 51, 52. Então, um professor que faltam 10 anos de contribuição para se aposentar, considerando que daqui a 10 anos vai aumentar um ano a cada 2, ele vai trabalhar no mínimo 5 anos a mais para poder se aposentar. E não vai receber a sua remuneração integral. Por quê? Porque ele vai receber 70% da sua remuneração como aposentadoria, mais 1,5% a cada ano após os 25. Então, nesse caso, ele vai se aposentar, vai demorar 5 anos, no mínimo, 5 anos a mais para se aposentar e, além disso, se aposentará com aproximadamente 80% só do que ele recebe de salário e não mais integralidade ou não mais 100% do que ele se aposentaria hoje. Uhum. Essa regra de transição, muito se fala sobre ela, mas não está bem esclarecido para muitas pessoas como que vai funcionar. É o mesmo cálculo para todas as pessoas ou esse cálculo é só para os professores, por exemplo? Esse cálculo para os professores é uma regra diferenciada. O que muda na verdade, Ingra? Muda o tempo, muda a idade. Uhum. Então, os professores, a idade da aposentadoria é 60 anos. Então, tem sempre o pedágio de 30%, e vai aumentando a cada 2 anos, 1 ano de idade, até chegar nos 60. Em 2038 vai chegar nos 60 anos de idade e ninguém mais se aposenta, nenhum professor mais se aposentará daqui a 20 anos com menos de 60 anos de idade. Então quem hoje tem 40 anos, se for fazer daqui a 20 anos, quem está entrando agora num concurso com 30 anos, vai pegar essa regra dos 60 anos de idade. A transição é uma falácia. Para as demais categorias, também tem a regra de transição, que é o pedágio de 30% a mais do que falta hoje do tempo de contribuição, mas muda a idade.
Então, para um trabalhador, para uma mulher de um outro regime de previdência, que não é professora, ela vai gradualmente aumentar o requisito de idade até chegar nos 62 anos de idade. Para os demais servidores públicos, mulher, 62 anos de idade. Para os homens, 65 anos de idade, tendo essa graduação até chegar aos 65 anos de idade. Então, de um modo geral, o servidor público que falta aproximadamente 10 anos para se aposentar, 15 anos, vai trabalhar 5 anos a mais, vai trabalhar 7 anos a mais, para poder se aposentar com um valor de benefício menor do que ele se aposentaria hoje. Essa é a regra de transição que vale para todas as situações. Leandro, tu é um estudioso, né, desse assunto, dessa linha de assunto. Como que você interpreta, o que se pode dizer para quem interessa essa reforma? Quem são os beneficiados com essa reforma proposta pelo governo federal? Eu vou dar um exemplo que é aqui de Passo Fundo e que é dos professores, que para dizer a quem interessa essa reforma, que nós poderíamos analisar o IPASSO. O IPASSO é o Instituto dos Servidores Municipais aqui de Passo Fundo, que beneficia os servidores da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Uhum. O IPASSO ele possui um fundo financeiro. Segundo o relatório de fevereiro de 2017, hoje o IPASSO possui um fundo de 630 milhões de reais, que possui um conjunto de segurados de 3.600 pessoas, entre aposentados, pensionistas e servidores da ativa. É um fundo de 100 mil reais por pessoa. Esse fundo hoje, ele segue determinadas normas de onde esses recursos podem ser investidos. Pela proposta da reforma da Previdência, vai chegar um momento em que todos os servidores públicos se aposentarão pelo teto do INSS, que é 4 mil reais, e com isso criar-se-ão fundos de aposentadoria complementar, que serão fundos privados, alimentados, mantidos por bancos. A proposta já prevê que serão entidades abertas de previdência, ou seja, geridas por bancos, que irão gerir esse recurso, que hoje são destinados para uma determinada política de investimentos, que poderão estar financiando empresas. Então você vai criar um negócio da previdência no Brasil, um mercado da mercadoria à aposentadoria. E eu já escuto muitas pessoas dizendo e sendo a favor disso, fazendo as contas. Mas não vale a pena então eu ter carteira assinada, porque eu vou contribuir durante 30 anos, R$200 por mês, vezes 30 anos, isso vai dar 100 mil reais, eu só vou poder me aposentar com 65 anos. Se eu falecer um ano, eu não vou receber de volta esse recurso. Então eu prefiro fazer uma poupança desse valor e reaver esse valor. Essa poupança nada mais é que esses fundos de aposentadoria complementar. Então, esses fundos serão beneficiados com a reforma e também as empresas que passarão a ter acesso a esse conjunto de capital. Eu desconheço aqui em Passo Fundo um fundo de poupança, de economia, que tenha 630 milhões de reais, você imagine, que estivesse disponível para estar emprestando para o agronegócio, para empresas, para um conjunto de atividades econômicas. Então, há esse interesse por esse mercado de capitais, para investimentos, para esse negócio da Previdência, que a aposentadoria vai ser um negócio como qualquer outro, que você compra e vende. Quem não puder comprar a aposentadoria não vai ter acesso. E também uma disputa pelo que tipo de Estado nós queremos, nesse sentido de que não destinar recursos públicos para a gravidez da mulher, para aquela pessoa que está doente, que é quem hoje recebe, quem não pode trabalhar, recebe um benefício previdenciário hoje, para o idoso, que recebe um benefício previdenciário com dinheiro público. Você economizar no idoso, você economizar na mulher grávida, você economizar na criança, na pensão da criança e destinar esses recursos públicos para outras finalidades, que hoje a grande finalidade é o pagamento de juros para bancos e para pessoas físicas que têm grandes rendas em nosso país.
A cidade de Passo Fundo, ela deve agir como perante a reforma da Previdência? Por exemplo, o município precisa tomar alguma atitude? Essa reforma vai atingir diretamente os servidores aqui do município ou não existe essa possibilidade? Os servidores municipais e os professores, eles têm um grande desafio. Qual é o desafio? Se veiculou na imprensa que eles não serão atingidos pela reforma e que os municípios terão 6 meses para editar uma reforma da Previdência no município e se isso não acontecer, eles não serão atingidos pela reforma. Isso não é verdade. Pelo texto do substitutivo aprovado no Congresso, houve uma inversão. Qual que é a inversão? Se o município de Passo Fundo, 6 meses após a aprovação da reforma, não enviar um projeto de lei para a Câmara, mantendo os atuais benefícios dos servidores, automaticamente valerá para Passo Fundo, para os servidores municipais, o texto aprovado da reforma, com todas essas alterações. Então, qual é o desafio colocado para todos os servidores municipais, mas em especial os professores? Serão os servidores que terão que mobilizar-se para pressionar o prefeito a enviar um projeto de lei para a Câmara e a Câmara aprovar esse projeto de lei no curtíssimo prazo de 6 meses após a reforma para manter os atuais benefícios ou benefícios diferentes desses que nós estamos debatendo aqui e explicando como ficaram as regras. Isso é muito difícil. Isso exigirá um esforço de mobilização, debates nas escolas com os servidores, de esclarecimento do que está em jogo, de qual que é a tarefa dos servidores nesse curto período de 6 meses após a reforma, sob pena de, em não sendo enviado esse projeto para a Câmara no prazo de 6 meses, automaticamente os atuais benefícios previstos em lei para os servidores municipais deixarão de existir e valerão as normas da reforma. Esses 6 meses seriam a contar a partir da aprovação. Da publicação da reforma. A reforma ela será votada agora em junho no Congresso, irá para o Senado, será votada no Senado nos próximos meses, então será promulgada pelo presidente, digamos que até o final do ano. Então, se for promulgada pelo presidente até o final do ano, a partir dessa promulgação que a Prefeitura de Passo Fundo tem 6 meses para enviar esse projeto de lei à Câmara, dizendo que não, aqui em Passo Fundo, em função de que o fundo nosso é um fundo sanado, é um fundo que não é deficitário, que possui um fundo público de 630 milhões de reais, conforme o cálculo atuarial desse fundo, ele permite pagar os atuais benefícios. Isso permite, então, que a Prefeitura envie esse projeto para a Câmara e mantenha os atuais benefícios dos servidores sem adotar a reforma da Previdência em Passo Fundo. Então, esse é o desafio colocado para que se envie esse projeto de lei da mesma forma em todos os municípios da nossa região, Pontão, Coxilha, Ernestina, Mato Castelhano, Marau, em todos os municípios que têm fundo próprio, deverá ser feito o mesmo projeto de lei e no estado do Rio Grande do Sul, que dificilmente, e aqui a gente conversa então com os professores da rede estadual aqui de Passo Fundo, né? Inclusive muitos professores da rede municipal também são professores na rede estadual, né? Também são da rede estadual. No governo do estado, dada a atual conjuntura de crise, que não paga nem o salário dos professores em dia e das demais categorias, você acredita que o governador do estado enviará esse projeto de lei para a Assembleia, mantendo os atuais requisitos de aposentadoria dos professores estaduais? Não, ele não vai enviar. E no atual contexto, é um desafio muito grande colocado para os professores para se mobilizarem para que o governador do estado e o prefeito enviem esses projetos, mantendo normas diferentes para as categorias dos professores e dos servidores municipais. Esse processo ainda tem muito para andar, né? Tem muito para andar, então é por isso que eu vi com muita alegria assim, que os professores puxaram esse debate aqui em Passo Fundo, esclarecendo o conjunto das outras categorias, foram para a rua, estão debatendo, estão mobilizando-se. Agora essa mobilização é por eles e pelas outras categorias. No ano que vem, ou a partir da promulgação das regras aprovadas para todos, haverá um segundo desafio, um segundo round,
um segundo tempo nesse jogo dos professores, que é a luta local para que, mesmo perdendo em Brasília, haverá a possibilidade de reverter esse quadro, então, a nível local, ou de pelo menos marcar quem defende o Estado mínimo, quem defende que o dinheiro do Estado não vá para a educação, não vá para a saúde e não vá para a seguridade social. Esse é o grande debate que está colocado para nós e principalmente para os professores que são conscientes e que estão dando um exemplo para todos os trabalhadores do país. Tá certo, Leandro. Quero agradecer a tua presença na noite de hoje no programa Educação e Debate. Foi um prazer recebê-lo e a gente espera contar com a tua presença outras vezes para discutir outros assuntos aqui também. Eu que agradeço o espaço e ficamos à disposição para outros debates. Obrigado. Tá certo, muito obrigada. Você acompanha o programa Educação e Debate, que é um programa do CMP Sindicato, produzido pelo Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara. Na próxima semana, a gente volta na programação com mais assuntos ligados à educação, ao magistério municipal e de interesse de toda a comunidade de Passo Fundo. Uma boa noite e até mais!